Qual a relação entre a universidade, pesquisa e empreendedorismo? Esse vídeo vai falar uma ótica um pouquinho diferente que simplesmente o fomento ao empreendedorismo de aluno. São os grupos de pesquisas e sua relação com o ecossistema de inovação. Segue até o final. Olá, meu nome é Rogério Lacerda. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da universidade, principalmente dos grupos de pesquisa, mestrados, doutorados, enfim, pesquisadores em geral que trabalham dentro das universidades e os cenários de empreendedorismo. A universidade tem um papel muito importante em pesquisas no Brasil e no mundo afora. Na universidade que realmente ocorrem as grandes transformações tecnológicas e realmente upgrades de várias variadas formas de tecnologia e produto. Mas como isso sai dos laboratórios e entra no setor produtivo? Então esse vídeo eu pretendo fazer realmente uma síntese, porque o assunto é bastante complexo e tem diferentes facetas da universidade. Então obviamente o que eu vou falar aqui é de alguns grupos de pesquisas que realmente fazem pesquisas que trazem algum ativo de propriedade intelectual, ou ativo de PI. Então como é que começa a ciência mesmo? A ciência começa dentro dos laboratórios. Os laboratórios podem ser físicos ou laboratórios realmente de ciências sociais, ciências humanas. Esse cientista então faz pesquisas, ele constrói conhecimento com a ajuda de mestrandos, doutorandos, que são os futuros mestres e doutores, e também de professores visitantes, outros pesquisadores, integração de outras instituições. Enfim, para sintetizar esse vídeo, então é no laboratório que ocorre uma descoberta. Essa descoberta é alguma coisa disruptiva, alguma coisa nova no cenário mundial. Como é que você sabe que ela é nova por si? Existem bancos de dados científicos, são as bases de dados científicas. Uma das mais conhecidas é a base Scopus, vai estar na descrição desse vídeo, ou Web of Science, mas tem várias bases possíveis, onde que lá estão o conhecimento, realmente a síntese do conhecimento. Eu estou falando do conhecimento mundial científico. Enfim, uma vez que o cientista ele entende que essa descoberta pode ser útil para a humanidade, ele revela isso para o escritório de transferência de tecnologia, ou em inglês Technology Transfer Office. São os NITs, são os Núcleos de Inovação Tecnológica das Universidades, regrados por uma lei, vai estar na descrição desse vídeo também, e que cabe vídeos e vídeos explicando o que é isso, mas eu vou só sintetizar do ponto de vista realmente gerencial, do ponto de vista administrativo, como esse ativo reverbera e toca o setor produtivo. Então são nos TTOs, ou os NITs, que são os Núcleos de Inovação Tecnológica, é que se dá a decisão realmente, o potencial de aplicação daquela nova tecnologia, daquele ativo de PI. Então cada instituição, cada universidade decide se realmente vai proteger aquele ativo ou não. O que significa proteger? Significa que você registra para o público, para o mundo, dizendo que você criou algo novo, que você é titular, que você propriamente você criou aquilo e que você tem direitos de titularidade sobre aquele ativo. É que nem fosse um direito autoral na música, um direito autoral. Você não pode cantar uma música de alguém, esse alguém merece os créditos. Na ciência a gente chama ativo de PI. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem um INPE que faz esse trabalho, que faz os registros desses ativos de propriedade intelectual. Cada escritório de transferência de tecnologia, cada TTO, cada NIT tem sua governança, seus critérios de decisão se aquilo vai ser protegido ou não. Mas sem sombra de dúvida, é um dos mitos que ocorre, que a titularidade não se dá só pelo inventor, Afinal, o inventor teve todo o apoio daquela instituição que lhe deu apoio, deu laboratório, deu os insumos, pagou energia elétrica, muitas vezes tem um staff por trás. Então a instituição também ela fica co-titular daquele ativo. Isso está regido por lei. Uma vez que o TTO ele decide registrar aquele ativo, decide proteger aquele ativo, então há uma submissão, um conjunto de práticas administrativas, principalmente jurídicas, escrito no detalhe para você revelar realmente e alcançar aquela proteção, e ela pode ser concedida ou não. Uma vez que essa patente é concedida, está disponível então para o mercado pode licenciar. Então muitas vezes o TTO, os NITs, também fazem esse trabalho de ofertar, fazer esse relacionamento com o setor produtivo para
para revelar, olha, eu tenho uma tecnologia aqui que pode ser útil para uma determinada indústria, determinada pessoa, determinado investidor. Você tem interesse em aplicá-lo e usá-lo, né? Porque ele tem uma titularidade, ele tem entre aspas, um dono durante um certo tempo. Uma vez que alguém do setor produtivo, uma indústria, uma empresa queira, realmente se interesse, ele vê valor naquela titularidade, então ele pode ocorrer as negociações. Como é que você realmente vai fazer uso daquela nova tecnologia? Às vezes é um produto, às vezes é um processo, às vezes é um produto junto com um processo novo, às vezes é um maquinário, às vezes é um algoritmo, pode ser um software. No agro tem as cultivares, pode ter vários tipos de proteção, vários ativos que você vai poder proteger. Então, cada negociação vai reger os percentuais, por quanto tempo, se vai ser o usufruto exclusivo ou não. Então, essa negociação é um misto de negócios com um misto também de muita coisa jurídica. Por isso que o TTO é composto e tem que ser composto por pessoas que entendem realmente da questão jurídica. Enfim, existem as mais variadas gamas e critérios para você licenciar. Você tem que decidir se vai ser por royalties. Royalties é o percentual sobre o lucro daquele uso daquele ativo. A empresa revela que lucrou tanto, então o percentual tanto vai para o titular. Pode ser por licença de uso, conforme você vai usando um determinado software, você vai pagando, remunerando o titular, ou seja, aquela pessoa que inventou, ele tem um direito de titularidade daquilo. O mais importante, e a minha crítica pessoal, é realmente fazer sentido. Essas negociações têm que frutificar. Não adianta você simplesmente proteger um ativo e esse realmente não reverberar na indústria. Em outros vídeos eu vou colocar alguns obstáculos que se dá, porque que poucas patentes realmente elas são traduzidas e absorvidas pelo setor produtivo industrial. Esse vídeo não visa trabalhar em cima disso, é só para realmente ilustrar o caminho que se persegue para você realmente uma pesquisa que está no laboratório dentro de uma universidade chegar ao setor produtivo. Bem, uma vez que as duas partes entrem em acordo, que é o escritório de transferência de tecnologia, ou o TTO, ou o NIT, ou enfim, a instituição de pesquisa, ela entra em acordo com o setor produtivo, então ocorre um contrato de licenciamento, com todas as regras jurídicas, um contrato formal de usufruto daquele ativo, em contrapartida pode ser financeira ou econômica das partes. Enfim, é nesse momento que o setor produtivo ele começa a se adaptar e começa a usufruir daquele novo ativo de IPI. Então é uma nova máquina que vai dar uma produtividade melhor numa indústria, é um software que pode dar uma vantagem competitiva, é uma cultivar, é um tipo de semente, um tipo de cultivo, enfim, o que a empresa precisa se adaptar para realmente conseguir absorver aquela tecnologia. Essa adaptação ela é muito importante, porque às vezes aquele ativo ele precisa de modificações, adaptações daquela indústria. Isso é muito importante, não é simplesmente o famoso encaixou e é executado, né? O ativo ele precisa de adaptação. Eu vou falar em outro vídeo disso, até porque os ativos têm vários níveis de maturidade tecnológica. A métrica que hoje se usa mais é uma métrica chamada TRL, que mede a prontidão tecnológica, maturidade tecnológica. Em outro vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre o TRL. Então muitas vezes o próprio setor produtivo licencia, mas precisa ainda trabalhar naquele ativo para ele estar pronto para o mercado ou ser efetivamente absorvido. É nesse momento também que mestrandos, doutorandos ou os próprios pesquisadores ou empresários que circundaram aquele grupo de pesquisa decidem montar uma empresa, que aí dá um nome de spin-off ou spin-out. O que é? É uma startup criada a partir de um grupo de pesquisa. Essa startup é uma startup científica. Ela vem do estado da arte do que existe no mundo em determinada área de conhecimento. Em países desenvolvidos, a base da competitividade de uma indústria, das empresas, parte justamente desse fluxo, de você extrair ao máximo das instituições de pesquisa, pesquisa de ponta. No Brasil tem laboratórios formidáveis de pesquisas, temos pesquisadores de renome internacional e que perseguem esse fluxo aí. Em algum momento, e que em outro vídeo eu vou revelar, existem alguns gargalos, alguns impeditivos, às vezes jurídicos, às vezes macroeconômicos, às vezes regulamentares, às vezes culturais, mas realmente fundamental é que a gente consiga, do laboratório, gerar essas spin-offs e regrar isso de uma maneira que a gente consiga traduzir o conhecimento científico e reverberar isso na indústria. E principalmente em novas empresas. Economias fortes, economias pujantes, eu estou falando em níveis mundiais, ela se dá por setores de alta complexidade econômica, ou seja, alta complexidade tecnológica. Isso se dá não só através de realmente a indústria
aproveitar melhor os ativos científicos, mas também a criação de novos spin-offs. Essa cultura que está começando com as startups aqui no Brasil, está proliferando essa cultura, também tem que chegar nos setores de alta tecnologia, e é esse fluxo que se dá. Mas o mais importante é que o ativo de PI, ela por si não é uma spin-off, não é uma startup. Em vídeos anteriores a gente viu que um modelo de negócio, que é realmente a estrutura de uma startup, ela advém de vários componentes, onde a gente pode colocar o ativo de PI no centro, que nem essa figura aí. E você repara que não basta ter o ativo de PI, não basta ter a tecnologia pronta. Ela vai precisar de todo um encapsulamento, ela vai precisar de outros componentes interrelacionados para que isso realmente consiga reverberar na indústria e no setor produtivo e no mercado. Então o ativo de IPI, como vocês podem ver, ele tem que ter primeiro o que eu chamo de a linha de frente. O ativo de IPI precisa trabalhar muito a questão qual o segmento de cliente, qual que é o segmento de mercado, o setor-alvo daquele ativo e como é que eu vou alcançá-lo. Isso se dá pelos canais de distribuição, geralmente por entidades setoriais, por distribuidores que estão interessados naquele ativo, para você manter vivo isso. E na retaguarda desse modelo de negócio, no ativo de IPI, a gente vê o que a gente vai precisar para manter esse ativo de IPI continuar sendo executado no setor produtivo. Então a gente vai ter processos chaves, recursos chaves e principalmente as parcerias, trabalhar sempre em rede em cima daqueles ativos de IPI. E também é importante as estruturas de custo. Então modelo de negócio, você tem que ter uma estrutura de custo e também como é que você vai, entre aspas, monetizar. Essa transição, pensar esse modelo de negócio, ele não se dá simplesmente do titular da patente, daquele ativo de IPI, e também não se dá 100% pelo setor produtivo. Você tem que ter um mix. Alguém tem que pensar nisso. É nesse momento então que se dá o modelo colaborativo de construção de modelos de negócios a partir de propriedade intelectual. E como você vê, o sistema tradicional ele é um sistema empurrado. Tem o cientista que faz o seu invento, sua descoberta, avisa o TTO, o escritório de transferência tecnológica, ele registra, ele cria a patente, ele procura registrar a patente, depois comercializa e isso reverbera na indústria. É o sistema empurrado. Ou seja, o cientista só vai ver o que precisa em termos de modelos de negócio lá na frente. E muitas vezes o cientista, poxa, eu não pensei nisso. Então, o sistema colaborativo ele é mais adequado nos dias atuais para trabalhar com modelos de negócio. Então, de um lado você tem a universidade, os cientistas, do outro lado você tem as indústrias, as entidades setoriais. Quando eu falo das entidades setoriais são verticais, né? Entidades de saúde ou entidades ligadas a agronegócio, entidades ligadas a metal mecânica, enfim, as mais variadas setores e segmentos econômicos aí. E o que junta isso? Você tem que realmente, o setor produtivo e a universidade tem que se integrar no modelo para efetivamente, conforme a figura aí, ele começa a atuar de uma forma sinergética. Você começa a ter pesquisas a partir de problemas. Você tem uma estrutura de licenciamento desde a concepção. Imagine assim, dissertações de mestrado, tese de doutorado já nascerem a partir de um interesse do setor produtivo. E aí você começa a construir essa propriedade intelectual de uma maneira colaborativa e cooperada, e principalmente aproveitando o que a gente chama conhecimento tácito. O que é o conhecimento tácito? É o contrário do conhecimento explícito. Conhecimento explícito é aquilo que está dentro de dissertações, teses, artigos, que estão realmente materializados e codificados em alguma produção intelectual, né? O tácito é aquilo que acontece dentro do laboratório. A sacada, o pulo do gato, aquilo que ninguém escreveu, mas é aquela cultura que está acontecendo. Então é muito importante que em modelos de integração universidade e setor produtivo, você ocorra isso de uma maneira colaborativa. Não pense só o modelo de negócio a partir do momento que o ativo está protegido, mas sim construir ativos e já pensando esse ativo de propriedade intelectual dentro de um contexto de modelo de negócio que nem na figura anterior. E é nessa nova ótica moderna e colaborativa que a gente está coordenando o projeto Develop, um projeto cooperado com a Sinova aqui na UFSC é o nosso NIT, o nosso TTO,
nosso escritório de transferência de tecnologia, que a gente está incentivando os nossos pesquisadores a pensar em modelos de negócio a partir dos seus ativos e, de fato, transformar aqueles ativos, aquele conhecimento de ponta. Eu estou falando em termos mundiais, gente. Não estou falando só conhecimento aqui no Brasil. Estou falando de conhecimento de ponta, tecnologia de ponta, que isso realmente reverbere isso no setor produtivo. Isso não vai se dar de uma maneira só empurrada ou só o setor produtivo falando dos seus problemas. Vai se dar de uma maneira colaborativo, através de desenvolvimento de workshops, através de interações com setores produtivos, entidades setoriais, canais de venda e principalmente experimentação. Todas as técnicas que estão aqui nesse canal, disponível de uma maneira gratuita, colaborativa e cooperada com vocês, a gente está usando no projeto Develop. Então daqui em diante a gente vai produzir alguns materiais, algumas ilustrações do que os nossos laboratórios estão fazendo aqui, como que a gente está pensando modelos de negócio a partir desses ativos de PI. Não percam os próximos vídeos, vai ser super interessante.